Masahiro Sakurai já falou que ele era contra tendências de jogos japoneses serem ocidentalizados, e agora parece que é a vez de o Rei Yoshida falar o mesmo. Então aqui a gente já começa com a matéria que é: Nier Automata revitaliza a indústria de games japonesa, diz Shuhei Yoshida, e essa matéria é do site Se Liga Nerd. Então vamos pro texto. De acordo com o Shuhei Yoshida, ex-presidente da PlayStation, o jogo praticamente salvou a indústria dos games no Japão. Se não fosse por Yoko Taro e seu jogo Nier Automata, que provou a seus colegas desenvolvedores japoneses que sua identidade cultural era sua maior força criativa, a indústria local de jogos já teria desaparecido. Yoshida fez esses elogios durante uma entrevista retrospectiva sobre sua carreira concedida a Munekicha Nishida para o site de notícias japoneses AV Watch. Quando questionado sobre a diferença marcante entre a natureza de nicho da mídia japonesa, em particular os jogos de videogame, do final dos anos 2000 a meados dos anos 2010, e a grande popularidade que essas produções desfrutam hoje, o ex-executivo da Sony começou recordando com a fonte dessa discrepância foi o fato de que, à medida que os jogos se tornam mais realistas e títulos do tipo Hollywood começaram a surgir, houve um período durante a era do PS3 em que os criadores japoneses pensaram: precisamos criar algo que atrai o público do exterior. Vamos tentar criar algo com um sentimento mais ocidental. No entanto, Yoshida destacou que o jogo que mudou drasticamente a situação, na minha opinião, foi Nier Automata, de 2017, lançado durante a era do PS4. Ele acredita que Yoko Taro criou Nier sem pensar em vendê-lo no exterior, mas acabou sendo muito popular lá. A partir desse ponto, os criadores japoneses começaram a criar coisas japonesas e ficou claro que essa podia ser bem sucedida no exterior também. Yoshida concluiu que o desenvolvimento da distribuição digital também desempenhou um papel importante nessa mudança, permitindo que até mesmo temas de nicho pudessem ter sucesso. Com a distribuição digital, a cultura japonesa se espalhou gradualmente pelo mundo e com isso reuniu pessoas de todas as partes do mundo interessadas nela, e pôde criar um mercado bastante grande. Acredito que podemos dividir claramente a indústria de jogos japonesas em dois períodos, antes e depois de Nier. Nier foi o título que fez todos perceberem a importância de criar algo japonês, foi um ponto de virada que reviveu a indústria. E aqui temos mais um desenvolvedor japonês falando que os jogos japoneses precisam ser japoneses na vez de ser um jogo ocidentalizado. E eu concordo com essa afirmação. Eu acho que os jogos japoneses, o que dá a graça, o que dá o brilho deles é eles serem totalmente feitos para os japoneses, dos gostos dos japoneses, e é o que faz muitas pessoas se identificarem com eles e gostarem deles, por eles terem esse estilo oriental, né? Eu acho que a individualidade dos japoneses faz as pessoas gostarem mais deles do que se fossem só jogos adaptados para o público americano, que ficaria mais do mesmo, e até jogos mais sem alma, sem graça. E eu até entendo o Yoshida falar que Nier foi quem trouxe essa onda de jogos nesse estilo, né? O tanto que temos agora Stellar Blade, mas eu discordo dele falando que talvez Nier tenha salvado o mercado japonês, porque mesmo depois de Nier, a gente teve jogos que eram de companhias japonesas que foram ocidentalizados, né? Eu até dei em alguns vídeos anteriores o exemplo do... Eu até dei exemplo do Forspoken, que foi um jogo da Sony que foi ocidentalizado, né, claramente, e até mesmo da franquia Final Fantasy, vamos dizer assim, que é da Square. Não é da franquia Final Fantasy, mas assim, pertence à Square e tal, que foi um jogo ocidentalizado. Então eu acho que mesmo depois de Nier, tiveram jogos que foram na onda do ocidente e tal. Então meio que não sei se Nier foi aquele que foi a grande mudança. Claro, não, Nier Automata tem importância completa, né? Porque realmente assim, criou um novo nicho no Japão. Não é exatamente isso, mas foi aquele jogo que realmente ele vai servir de exemplo para jogos até mesmo atualmente, como eu falei, Stellar Blade. Mas eu não sei se ele foi o principal que fez o estalo, que fez as pessoas mudarem de opinião, né? Mudar de comportamento. Até porque teve jogos depois que... E muitos jogos, na verdade, até dá pra botar até jogos como The Last of Us e tal, que também tiveram essa parte ocidentalizada. E aqui eu não tô falando jogos focados em narrativas... focados em narrativas do ocidente, com personagens ocidentais. Tô falando mais o jeito de criar jogos, né? Porque embora The Last of Us seja
no estilo de personagem do Ocidente, né, com personagens dos Estados Unidos, mas mesmo assim o jeito de criar um jogo poderia ser um jeito japonês. Dito isso, quem eu acho que trouxe essa mudança de chave? Eu acho que não foi Stellar Blade, talvez tenha algum jogo anterior, mas eu sei que atualmente, talvez, eu acho que eu posso dizer que foi Stellar Blade e também Black Myth Wukong. A gente tá vendo aqui agora Stellar Blade, que é talvez o jogo que foi a quebra de estilo, né? A gente só tinha jogos de lacradores japoneses com foco ocidental, e Stellar Blade foi o primeiro assim que quebrou esse ciclo de merda, vamos dizer assim, o primeiro que veio e conseguiu quebrar todos esses jogos ocidentalizados. E Black Myth Wukong também veio nessa pegada, mas eu sei que o pessoal vai falar que teve Final Fantasy e tal, eu até concordo que Final Fantasy também vem nesse estilo, mas eu acho que Stellar Blade foi aquele que realmente foi a cara, que veio que foi algo mais, como é que eu vou falar? Final Fantasy tem esse estilo, mas ele meio que é brando. Eu vejo que Stellar Blade foi algo muito mais como um soco forte na cara, entendeu? E Black Myth Wukong também. Mas agora me diz vocês concordam comigo, discordam, concordam mais com o Yoshida, ou concordam mais comigo, ou discordam dos dois? Bota aí nos comentários. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Dê um curtir, se inscreva no canal e valeu!